Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse é o seu programa que vai te trazer informações a respeito da vida condominial. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a esse programa, relembrando um pouco do que vimos a semana passada a respeito de assembleias condominiais. O que vimos a semana passada é o que é uma assembleia, como funciona a assembleia, os tipos de assembleia, quais são as características, né? Lembrando que que são elas a característica deliberativa, outra democrática, normativa e também a característica da soberania. Além do mais, vimos também os tipos de assembleia existente, que são ordinárias, extraordinárias, as formas de convocação das assembleias. E o que veremos hoje, dando continuidade ao assunto assembleia, será a questão de procurações e representações, e também quórum. O que veremos nesses assuntos, né? Como funciona a sistemática de procuração? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Quantas procurações uma pessoa pode representar? Existe um limite para procurações? Como fica o inquilino nessa sistemática de assembleias? Quórum de votações. Então, essas perguntas tentaremos responder na data de hoje com a presença da doutora Patrícia Stella, que estará conosco para nos auxiliar nesses questionamentos. Olá, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa e faça dessa casa a sua casa. Olá, doutor Bonora, quero agradecer por ter me convidado para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui. Ok, doutora Patrícia. Prepare-se que o que não falta são perguntas. Esse nosso público quer saber como resolver algumas questões. Vamos lá. Doutora Patrícia, vamos falar sobre procurações. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo, poderia nos sintonizar o que é uma procuração? A procuração, ou o mandato, né, ela é um instrumento legal que permite que uma pessoa represente a outra, tá? Principalmente em assembleias, permitindo que um condômino possa votar ou então ser votado, né, sem que ele esteja presente naquele local na data da assembleia. Perfeito. Uma das dúvidas referente à procuração, em que momento essa procuração deve ser apresentada? A procuração ela tem que ser apresentada no ato da assinatura no livro de presença, tá? Ok. Doutora Patrícia, existe algum número, alguma quantidade de procurações que uma determinada pessoa pode portar? Sim, existe. A própria convenção, regimento interno ou até mesmo decisões antigas das assembleias podem limitar a quantidade de procurações que uma pessoa possa portar nas assembleias, tá? É uma forma de equilíbrio, né, de equilibrar o poder e evitar que fique concentrado em uma só pessoa. A exemplo disso, nós temos o síndico, por exemplo, que leva várias procurações, ou até mesmo outras pessoas que levam várias procurações na data da assembleia. Isso acaba prejudicando o sistema, até mesmo os condôminos, né? Existe ainda a vontade de todos os moradores, então é prejudicial isso para as decisões, enfim, para todas as deliberativas do condomínio. Ok, doutora. Uma outra pergunta, uma outra questão que é recorrente no meio das assembleias é a procuração. Ela necessita de reconhecimento de firma? Não, a procuração não necessita de reconhecimento, porém, eu acredito que seja válido a autenticação, o reconhecimento de firma em cartório, porque ele traz uma certa segurança, ele traz uma certa visibilidade para o ato a ser praticado. Bom, um caso hipotético.
que uma determinada pessoa apareça na Assembleia com 15 procurações. A Assembleia pode exigir que essas procurações contenham um reconhecimento de firma? A Assembleia ela é autônoma, tá? Ela tem sua decisão própria e cabe aos condôminos, no caso, pedirem na Assembleia o reconhecimento de firma dessas procurações. Tá? Então, eles podem, sim, requisitar que sejam reconhecidos. Para isso é feito o quê? Uma votação dentro da Assembleia? Sim, é feita uma votação dentro da Assembleia, tá? E haverá um prazo, inclusive, para poder apresentar essas procurações depois. Bom, havendo essa objeção por parte da Assembleia, eles vão solicitar que as procurações apresentadas contenham o reconhecimento da firma. E como fica a Assembleia nesse caso? Então, a Assembleia continuará normalmente, tá? Computando-se os votos apenas em momento posterior à apresentação dessas procurações. E, se não forem apresentadas, serão desconsiderados os votos. Muito bom. Falando em procurações, o que deve conter uma procuração? Qual seria o ideal da procuração? O que ela deve conter? Essa procuração ela tem que ser atual, tá? Do ano vigente, do mês vigente e específico, certo? Para aquele para aquele determinado ato. Então significa que eu não posso fazer uma procuração que vai ter uma vigência, digamos assim, eterna. Indeterminada, não. Lembrando que pode ser revogada a qualquer momento a procuração, tá? Então eu tenho que ter um ato específico, por exemplo, votar, participar, isso é a especificidade da procuração. E interessante com relação às procurações, que elas devem ficar anexadas à lista de presença, para que oportunamente, se houver qualquer caso que isso vai ser discutido, você possa suscitar ela no processo. Doutora Patrícia, falando de procurações, e o inquilino? Como fica? O inquilino pode votar? O Código Civil ele não prevê a possibilidade, tá, de o locatário participar das assembleias, inclusive ele só pode estar fazendo isso se caso o proprietário, né, que é o condômino, ou então o possuidor do imóvel, não tiver interesse, ou então tiver interesse, mas que seja representado pelo locatário, somente através de procuração. Então, não, o locatário não pode participar de assembleia sem procuração. Com essas explicações, entendemos como funciona a mecânica das procurações nas assembleias. Muito cuidado com essas questões, que são uma forma muito recorrente e discutida no judiciário, em função do pecado de não analisar corretamente as questões relacionadas às procurações. A questão de representação e procuração é algo muito importante e deve merecer uma atenção especial por parte do presidente e do secretário durante a Assembleia. Imaginem vocês uma Assembleia que demora dias para ser preparada, elaborada, executada, e tudo isso ir por água abaixo por uma simples questão de que não foram observados os requisitos legais de uma determinada procuração. Vamos mudar de assunto um pouco, ainda dentro da seara Assembleia. Vamos falar um pouco de quórum. Ouve-se muito a palavra quórum. É quórum qualificado, quórum específico, quórum de aprovação, quórum de presença. Algumas dessas diversas palavras que rodeiam essa seara de Assembleia têm um significado muito grande. E ela carrega também uma enorme legitimidade nas ações que elas representam. Por isso, agora vamos tentar entender um pouco mais sobre essa questão de quórum. Doutora Patrícia, que vai nos auxiliar com relação a isso, inicialmente, o que é quórum? Então, o quórum ele é uma quantidade mínima obrigatória para que possam representar ou ser representados
para tomar decisões deliberativas dentro da Assembleia. Perfeito. Existe alguma diferença de quórum? Nós temos o quórum de maioria simples, o quórum de 2/3 dos votos e o quórum por unanimidade. Doutora Patrícia, podia explicar melhor ou exemplificar cada um desses quórums para que possamos ficar mais atentos com relação a isso? Nós temos o quórum de maioria simples, né, que é o quórum onde precisa de a maioria dos votos dos participantes na Assembleia, ou seja, 50% dos votos mais um. O exemplo do quórum desse quórum seria a eleição do síndico ou então a aprovação de contas. E o de 2/3, que é um quórum qualificado? A convenção só poderá ser alterada através de 2/3 dos votos para mais. É o exemplo de obras voluptuárias, que são aquelas obras de mero deleite que não são essenciais ao condomínio. Obras voluptuárias seriam obras de embelezamento? Isso, perfeito. E a respeito de unanimidade, um quórum tem que ser unânime. Em que circunstância a gente vai fazer uso desse quórum? Então, o quórum de unanimidade são todos aqueles moradores do condomínio votando favoravelmente para tal decisão na Assembleia. Um exemplo disso são as construções de pavimentos e a mudança de destinação, que seria, por exemplo, do prédio residencial para o comercial. Doutora Patrícia, ainda dentro do assunto quórum, como ficam as deliberações de primeira chamada nas assembleias? Salvo quando for exigido um quórum especial, as deliberações elas serão por maioria dos votos dos condôminos, ou seja, 50% mais um dos condôminos. Interessante observar que uma assembleia na primeira chamada, ela deve ter 50% mais um dos proprietários adimplentes participando. Dessa forma, pode-se dar sequência na Assembleia, inclusive já votando e tendo validade tudo que ocorrer durante a Assembleia nesse período. Doutora Patrícia, no caso, vamos falar de uma situação hipotética. Há uma Assembleia com o objetivo de fazer alteração da convenção e não é respeitado o quórum de 2/3. O que pode ocorrer? Essa Assembleia será invalidada, tá? Porque existe um quórum qualificado que seria o de 2/3, então invalida-se essa Assembleia e será designada uma nova em momento posterior. Vejam a importância do quórum nos condomínios. Como o condomínio é um local de coabitação, com partes privadas e também partes comuns, as regras instituídas pelos quórums condominiais servem para preservar o direito de copropriedade, ou seja, garante a vontade da maioria seja definida, evitando decisões que impactam na convivência de todos os moradores, sejam tomadas por apenas alguns condôminos, de forma leviana. Nesse sentido, quanto maior for a presença possível dos condôminos nas assembleias, irá garantir uma decisão muito mais favorável, que tenha maior legitimidade e, de fato, represente a vontade da maioria, que estejam presentes na votação. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Acreditamos que as suas informações foram de extrema importância para o nosso público e esteja à vontade. Eu que agradeço pelo convite. Iremos para um breve comercial e retornaremos em seguida com você e o condomínio. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Desde 1993, visando excelência em nossa prestação de serviços e principalmente total transparência nas ações. Estamos atuando há mais de 28 anos buscando sempre o desenvolvimento,
A Perfil é uma empresa de terceirização de mão de obra qualificada. Atuamos de modo transparente e com muito cuidado e hoje está consolidada no mercado em que atua ponta uma empresa referência em prontidão e profissionalismo. Com vasta disponibilidade de recursos para a atividade fim da sua empresa, temos sim a solução para o sucesso de suas atividades. Gestão pessoal e RH. É isso que garante a contratação de excelentes profissionais. Gestão financeira. Gerir recursos financeiros. Gestão administrativa condominial. Processos de gestão que visam a transparência. Gestão jurídica. Através dela, o síndico é assessorado permanentemente. Gestão de harmonia. Compreender como uma boa gestão de conflitos pode manter a harmonia. Gestor profissional. Profissional que se aprofundar em temas estratégicos e novos conceitos. Um assunto que eu achei de extrema relevância, que eu comentei ao final do bloco anterior, é a previsão orçamentária. Por incrível que pareça, a previsão orçamentária, ela aparece, ela é mandatória já dentro do Código Civil, no artigo 1348, que está descrito assim: compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Seria a previsão orçamentária. E para falar um pouco sobre esse assunto, tem conosco hoje a presença do advogado Marcos Marquezin, o doutor Marcos, que vai nos auxiliar com esse assunto, no sentido de clarear ou dar mais informações para que que os condôminos não sejam pegos de surpresa numa assembleia quando se tratar desse assunto. Então nós vamos tentar, ou pelo menos o Marcos, o doutor, vai tentar explicar melhor o que seria a previsão orçamentária. Olá, Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Esperamos que seja o primeiro de muitos. O senhor será sempre bem-vindo nesse ambiente e gostaria da sua participação com relação a esse assunto, tratar desse assunto com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Bonora, obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder estar colaborando, contribuindo com esse programa que com certeza vai trazer muita paz, muita luz e esclarecimento para todos esses condôminos em nossa região, o Bonora. Doutor Marcos, então vamos lá, vamos tentar explicar para esse pessoal o que é previsão orçamentária. Tá? O que é previsão orçamentária? Explica para a gente. Faz uma analogia disso. Bom, primeiro, a previsão orçamentária, como você trouxe, doutor, ela não está prevista apenas no nosso Código Civil. Ela também no Código do Condomínio, na Lei 4.591, no artigo 24, ela também prevê que os síndicos têm essa obrigação de trazer essa previsão orçamentária. A previsão orçamentária, para traduzir em uma linguagem compreensível, é como o pai e a mãe de família precisa, dentro do seu salário que ele ganha mensalmente, trazer essa programação do quanto e de que forma vai estar gastando esse recurso. Como nós lidamos com os condôminos, precisa ter uma previsão baseado dentro de um certo período, de praticamente de um ano, geralmente se aplica diante do ano anterior, de todos os gastos que teve, para que o síndico possa, de forma tranquila, de forma equilibrada, trazer todas as suas despesas e possibilidades de despesas futuras, um valor para poder taxar o que é o valor do condomínio a ser pago mensalmente por todos os condôminos. Interessante, a gente fala previsão. Isso significa que não necessariamente vai acontecer isso, correto? Ou não? Perfeito. A questão é o seguinte,
Essa previsão orçamentária são duas questões, que tem aquelas receitas que são fixas, que verdadeiramente vão ocorrer, que são folha de pagamento, água, luz, telefone, energia, despesa com a piscina, despesas com a segurança, com câmeras de vídeo que possa ter no determinado condomínio, e também tem aquelas despesas extraordinárias, que não está praticamente esperando que se vá ocorrer, mas ela pode ocorrer. Quebrar algum tipo de equipamento, quebrar algum tipo de manutenção de produtos dentro do condomínio, que precisa ser resolvida de forma imediata. Essa previsão orçamentária é aquela questão, o Dr. Bonora, é como a gente ouve todos os dias a previsão do tempo. Pode-se dizer que vai chover, pode-se dizer que vai fazer sol, pode-se dizer que vai fazer vendaval. A questão é, eu diante dessa previsão, eu tenho opção de sair pela rua com um guarda-chuva ou não, diante de uma decisão que pode trazer chuva. A questão é, eu ter esse guarda-chuva e começar a chover, eu tenho como me proteger. Se eu tendo a previsão, sabendo que vai chover e não levar o guarda-chuva comigo, eu vou me encharcar. A previsão orçamentária é a mesma coisa. Nós precisamos ter uma previsão do que vai ser as nossas despesas fixas, do que vai ser as nossas despesas ao longo do tempo que não estão claras, mas pode vir a acontecer, para que o caixa do condomínio não seja pego de surpresa e, como acontece com o pai de família, chegar no final do mês e não ter o dinheiro para pagar as contas. Bom, uma vez feito essa previsão orçamentária, quem aprova isso? Isso significa que fez a previsão é o que vale? Onde vai ser aprovado isso? Vai ser validado? Perfeito. Acontece o seguinte, a lei ela traz que essa previsão orçamentária ela tem que ser apresentada para todos os condôminos numa assembleia ordinária no início do ano, para que possa ser, após apresentar todos os números, haver uma votação pela maioria dos presentes ali e possa chegar num denominador comum de um número a ser estipulado, a ser cobrado durante o ano. Então, nesta assembleia é que é discutido todos esses valores para chegar num denominador comum. Isso significa que não basta só o síndico fazer, ou a administradora, junto com o síndico, elaborar o orçamento, a previsão orçamentária. Ela deve ser aprovada em assembleia, tá? Para que possa ter validade esse instrumento, correto? Correto, é perfeitamente isso. O síndico, o papel dele, na verdade, é organizar as informações, organizar esses números de forma equilibrada, de forma separada, o que é importante nesse momento, o que é receita fixa, o que é receita, que são receitas que vai acontecer e receitas que podem não acontecer dessas despesas. Uma quebra, por exemplo, de qualquer equipamento, um elevador, por exemplo, não se espera que um elevador vai quebrar todos os meses, mas pode acontecer. Então, tendo esses números, o condômino, nesta reunião, nesta assembleia ordinária, vai poder opinar e votar se concorda ou não com esses números. Esses números podem subir ou abaixar de acordo com essa assembleia. Diante dessas informações, é necessário que tenhamos, ou melhor, o síndico, né, e a administradora tenha uma descrição correta dos gastos. Por exemplo, você tem lá uma conta contábil, gastos diversos. Aí você acaba colocando um caminhão de coisas ali dentro que vai acabar, teoricamente, afetando na elaboração desse orçamento. Correto. Não, a administradora ou o escritório de contabilidade ou um síndico muito bem organizado, ele tem que ter a cautela de ter especificações separadas. É como a gente pode fazer a dona de casa lá, né? Temos as caixinhas para aquelas compras corriqueiras do dia a dia, que é o pão da padaria durante todo o dia, e temos aquela gaveta onde tem um valor um pouco maior, que são aquelas despesas que a gente sabe que vai acontecer e todo mês tem que pagar. Água, luz, telefone e tem que estar separadamente, de forma detalhada. Essa caixinha que você falou de pequenas despesas não pode ser o arcabouço da solução, de jeito nenhum. O síndico, para um condomínio, tem que ter de forma detalhada exatamente o que vai ser gasto e aplicado no condomínio, seja do dia a dia ou seja para um crescimento ou de uma melhoria do condomínio. Marcos, acredito que com essa informação, creio que pudemos levar para os nossos público a importância na análise do orçamento, a previsão orçamentária, né, na Assembleia. Então, ele deve ser muito bem
analisado, não é simplesmente aprovando o que se apresenta. Tá? É interessante que o condômino fique atento ao que está sendo colocado nessa previsão orçamentária. Tá? Porque às vezes você acaba deixando passar alguma coisa que no decorrer do ano vai ser surpreendido com um aumento. Então é necessário realmente que se faça um estudo muito bem elaborado antes de se aprovar um orçamento, uma previsão orçamentária para um condomínio. Exatamente, Bonora. Normalmente o síndico bem estruturado, ele deve começar desde outubro a novembro e dezembro essa elaboração detalhando de um estudo do ano anterior, tudo que gastou, tudo que foi emergencial, tudo que foi necessário para poder aplicar. Lembrando que precisa ter uma aplicação também de um índice de correção, porque temos inflação e tudo mais, esses valores podem ser mudados. Então tem que estar previsto inclusive esses índices de correção. Um síndico bem estruturado, aplicando o que está na lei e tendo um convívio muito salutar com os seus condôminos, trazendo e sendo audível essas informações, ele consegue sim fazer uma boa previsão orçamentária e nenhum condomínio vai passar apertado sem ter dinheiro no final do mês. Marcos, acredito que essa explicação ficou bastante clara para os nossos ouvintes, né, nosso público. Tá? Gostaria de estar realmente agradecendo sua participação nesse momento e como eu disse, essa vai ser a primeira de uma série de participações. Faremos uso do seu conhecimento. Tá? Então, muito agradecido mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui conosco na data de hoje. Dr. Bonora, eu que agradeço a oportunidade pelo convite e estaremos à disposição sempre que necessário para colaborar com esse programa fantástico que é você e o condomínio. Não esqueçam que na próxima quarta estaremos novamente juntos para dar continuidade a esse programa de disseminação de informações para condomínio. Até mais.